Tristeza é doença? A tristeza é um sentimento que acomete a todos os seres humanos, em maior ou menor escala. Muitas vezes as pessoas tentam explicar como se sentem com a tristeza, com frases do tipo: a vida ficou preto e branco, tudo perdeu a cor, perdeu a graça, eu perdi a vontade de fazer qualquer coisa, fico louca para o dia acabar, não vejo a hora dessa falta de vontade passar, eu queria dormir e só acordar quando tudo tivesse voltado ao normal. A falta de prazer pela vida tem um nome: anedonia. A maioria das pessoas em algum momento perdem o interesse por coisas que costumavam executar com alegria, mas a anedonia é a perda total da satisfação, do interesse, do prazer em realizar atividades que antes traziam muita satisfação. A pessoa desanimada, triste, se vê infeliz sem nenhum motivo aparente. Ela chega a se sentir culpada pelo fato de, na cabeça dela, tudo estar tão bem e ela estar desse jeito. As próprias pessoas relatam: eu não sei o que está acontecendo comigo, está tudo bem no trabalho, com os filhos, eu estou com saúde, o casamento está tranquilo e eu me sinto desanimada desse jeito, sem vontade para nada, me sinto até ingrato com Deus por eu ter tudo e estar aqui deprimido, infeliz, sem vontade. Uma questão muito importante nesse contexto é que os motivos que nos levam à tristeza profunda, melancolia, desânimo recorrente, episódios depressivos severos, nunca são questões corriqueiras, superficiais. Nós somos como um grande computador que armazena tudo o que aconteceu conosco, desde o momento da nossa concepção, quando nós éramos apenas uma célula. Tudo fica armazenado, todas as emoções, as sensações, os sentimentos de medo, de rejeição, de alegria, de satisfação, tudo fica armazenado no nosso inconsciente. E com o decorrer do tempo, situações que nos remetam a emoções que já estão catalogadas, que já estão impressas na nossa memória inconsciente, vão se transformar em gatilhos que fazem a gente sentir do jeito A, B ou C. Então, um fato atual que remete a uma emoção gravada na nossa memória inconsciente desencadeia uma série de emoções, de sinais, de sintomas, dependendo do tipo de neurotransmissor que é liberado pelo nosso cérebro, na nossa corrente circulatória. Tudo o que está gravado na nossa memória inconsciente, a memória RAM, está aguardando o momento certo de vir à tona. Imagina uma criança, um bebê de 1 ano que estava deitado dormindo no carrinho. A mãe está lá nos fundos da casa, estendendo uma roupa no varal. Aí esse bebê acorda, fica ali uns minutinhos acordado, não viu a mãe, começou a chorar. Essa mãe demora um tempo para vir. A criança manifesta a sua insatisfação, seu medo, sua raiva, sua tristeza, tudo chorando. Ela ainda não sabe falar. Dali uns 10 minutinhos essa mãe aparece e dá atenção para o bebê. Pois bem, para um bebê que está com fome, ficar sozinho, ou seja, não ver a mãe, é altamente frustrante. Para esse bebê, fome dói por não ter a mãe por perto e faz esse bebê sentir fome, medo, insegurança. A mente desse bebê guarda essas informações na memória inconsciente. O tempo passa e muitos anos depois, sem saber por quê, este bebê, agora uma pessoa adulta, tem dificuldade em ficar sozinha, gosta de estar sempre rodeada por outras pessoas, gosta da casa cheia. Para essa pessoa, estar só é sinônimo de tristeza, de desamparo. Esse é apenas um exemplo, mas todas, absolutamente todas as situações que nós vivenciamos ficam guardadas. E quando encontramos no futuro outra situação semelhante, a mente nos oferece como resposta imediata aquela mesma emoção que a gente já vivenciou no passado. O médico psiquiatra Augusto Cury fala muito bem disso. Ele explica como acontece esse fenômeno através das janelas Killer. Tem muitos conteúdos dele a respeito na internet. Ele é autor de dezenas de livros. Vale a pena dedicar um tempo para entender melhor esses mecanismos que nós mesmos adotamos automaticamente, sem saber por quê. Para quem está nesse momento vivenciando um período de tristeza profunda, sofrimento, falta de motivação já há algum tempo, é muito importante buscar ajuda profissional para que esse processo não se torne recorrente e constante. Existe todo um conjunto de sinais e sintomas que nos mostram que nós estamos caindo nesse poço, nesse buraco. Entre eles estão o medo constante, desânimo, dificuldade para se concentrar, isolamento, alterações de humor, pessimismo, desilusão, culpa, solidão.
A tristeza profunda pode sinalizar, eu disse sinalizar, não significa que seja um estado depressivo ou um transtorno depressivo. A depressão é uma alteração química do sistema nervoso central e ela pode ser corrigida com o uso correto da medicação prescrita pelo psiquiatra que te atende. A depressão é o resultado de diversos fatores que surgem dentro de um longo período de tempo, mas a tristeza é, sem sombra de dúvidas, um dos sintomas mais evidentes da depressão e vem acompanhada, na maioria das vezes, de ansiedade, pensamentos negativos recorrentes e um complexo conjunto de sinais e sintomas que varia de indivíduo para indivíduo. Os episódios depressivos leves acontecem ao longo da vida de todas as pessoas. Isto não chega a ser algo patológico, mas quando perdura, quando você encontra dificuldades para sair desse estado recorrente já há mais de 3 ou 4 meses, quando você percebe que isso está prejudicando algum aspecto da sua vida, seja o trabalho, a maternidade, os estudos, os relacionamentos, sua saúde física, quando você percebe isso ou alguém te mostra, é muito importante que você procure ajuda. Não o pastor da sua igreja, nem o padre, nem um amigo, nem o vizinho. Procure ajuda profissional, um psicólogo, um psiquiatra, para que todos os sintomas que fazem parte do momento que você está vivendo possam ser avaliados. E se for o caso, se houver um diagnóstico, para que possa ser definido e iniciado o tratamento, de modo que você se restabeleça o quanto antes para voltar para a sua rotina, para a sua vida, para a sua família, com muita alegria e muita satisfação.